em 13 graus. Grande Jornal Regional e o comentário. Vamos então para a participação do Dr. Felipe Oliveira nesta manhã de segunda-feira, começando mais uma semana e mais um mês também, né? Ele comenta as transformações climáticas no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre nos últimos 100 anos. Dr. Felipe, bom dia. Bom dia, Braulio. Bom dia, ouvintes da Clube. Pois, essa semana passada o IMET, né, o Instituto de Meteorologia, divulgou aí um apanhado dos últimos 112 anos sobre o clima de Porto Alegre, né? A gente teve essa enchente histórica em Porto Alegre, né? Que só teve precedentes aí em 1941 antes. E eles fizeram aí durante 3 períodos históricos aí, dividiram em janelas de mais ou menos 30 anos o clima, desde 1910 até 2022, que é quando tem tudo documentado ainda. Os dados de 2023 ainda estão sendo compilados, né? E essa série histórica de 112 anos mostrou aí que, surpreendentemente, a alteração climática em Porto Alegre, ela foi leve, em virtude aí de um crescimento populacional que superou aí 4 vezes a população, né? Porto Alegre tinha em torno de 200 mil habitantes no início do século, hoje passa de 1 milhão de habitantes, né? E só para vocês terem uma ideia aí, né? Durante os anos de 1931 a 1960, a média de precipitação anual era em torno de 1.315 milímetros. Depois passou para 1.347 milímetros entre 1961 e 1990. E finalmente, entre 1991 e 2020, a média elevou-se para 1.494 milímetros, aí, né? Um aumento de pouco mais de 180 milímetros num ano, o que parece muito no acumulado do ano, mas é pouco quando a gente vai dividindo aí, né? Curiosamente também, os meses mais chuvosos nunca estiveram entre a série histórica o mês de maio, que é quando houveram as 2 grandes enchentes, né? Os períodos mais chuvosos do ano geralmente são entre junho e setembro, né? E não maio, quando ocorre esse fenômeno que nós vivemos aqui da enchente nos 2 anos, tanto em 41 quanto agora em 2024, e eram períodos que a gente vivia aí, né? Esse fenômeno climatológico chamado Laninha, lá no Pacífico, né? E isso é o que causa aí esse aumento considerável na precipitação aí chuvosa aqui no Rio Grande do Sul. Curiosamente aí, né, a mínima histórica de Porto Alegre foi dia 11 de julho de 1918, quando a temperatura foi a 4 graus negativos, né? O dia mais quente da história de Porto Alegre foi o primeiro dia do ano de 1943, quando fez 40,7 graus, que é o recorde absoluto, e de janeiro, né? Então, esses são alguns dados aí, né, que a gente tem sobre Porto Alegre. Porto Alegre, uma cidade aí que sofreu demais, que passou aí pela maior enchente de sua história, agora no mês de maio, mas que teve aí dados de clima que se alteraram um pouco durante esses 110 anos, mas que não foi nada assim muito que salte aos olhos, porque apesar de ser uma cidade aí que cresceu, né, muito, e que teve aí impermeabilização do solo, a construção de prédios, a verticalização, enfim, né, que são geralmente situações que acabam fazendo com que haja aí um aumento de temperatura por conta das interferências humanas. A gente percebe aí que não foi, né, nada muito assustador. Ok, Braulio? Então, desejo a todos aí uma excelente semana aí, né? Primeira semana completa de junho, que todos tenham aí uma semana boa, que a gente consiga aí aos poucos retomar as nossas atividades, seguir na reconstrução, principalmente ali das cidades agora de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre. E, se Deus quiser, amanhã, na terça-feira, a gente está de volta aí com mais curiosidades sobre ciência e saúde. Um grande abraço. Abraço, doutor Felipe. Até amanhã com a sua participação aqui no nosso programa. Uma ótima e abençoada semana para você. E daqui a pouco no Turismo e Negócios estaremos reproduzindo a partir de hoje, né, uma série de entrevistas realizadas com o Cabelinho,
com representantes de diversos partidos políticos de Canela. Entrevistas que foram realizadas no mês de abril, antes dos eventos climáticos assolarem o Rio Grande do Sul e que deveriam ter ido ao ar no início do mês de maio. Para começar hoje, teremos Rafael Krause e Thiago Jodas, representantes do Partido Novo, que abordam as ideias e os planos da sigla para as eleições de 2024. Thomas Huck, direto de Friedrichshafen, com as notícias da Alemanha. Patrícia Viale, direto de São Chico, com os destaques dos campos de cima da serra e da região das Hortênsias. E no quadro Temas, nós teremos o Cacildo de Labari, presidente do COSEMES RS, abordando a necessidade de contratação de profissionais da saúde para municípios atingidos pelas enchentes. Se confere daqui a pouco no nosso GJR na Clube 885, muito mais que rádio. Clube. E a hora certa? 8 horas, temperatura que está nesse momento em 13 graus. Clube 885, muito mais que rádio. Na Farmácia Líder de Canela, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde e bem-estar. Trabalhamos com perfumaria importada e os melhores medicamentos do mercado. Nos visite na Avenida Júlio de Castilhos, 263, Centro. Ou, se preferir, peça uma teleentrega pelo WhatsApp 5499-328-9555. Farmácia Líder, cuidando da sua saúde 24 horas por dia.